Olá, meus amigos, boa noite. Eu dei uma passadinha por aqui, primeiro para falar uma boa noite, saber se vocês estão bem e também para compartilhar esse momentinho de reflexão literária, de reflexão artística, de criação literária. Primeiramente, eu gostaria de apresentar dois livros que me marcaram muito, que eu tenho grande apreço. Eu sou um grande fã e leitor da boa literatura portuguesa. O primeiro deles é Manhã Submersa, do autor Virgílio Ferreira, um marco na transição do neorrealismo português para o existencialismo. E outra obra do mesmo autor, Alegria Breve. Eu gostaria de ler rapidamente para vocês esse pequeno trecho informativo na contracapa do Alegria Breve. Foi editado pela editora Verbo. Virgílio Ferreira nasceu em Melo, Serra da Estrela, em Portugal, em 1916. Formou-se em Filologia Clássica e atualmente é professor do ensino liceu em Lisboa, depois de ter exercido as mesmas funções na cidade de Évora, onde se desenrola a ação de um dos seus principais romances, Aparição. Aparição é um marco, né, nessa transição do neorrealismo português para o existencialismo. Além de Alegria Breve, publicou mais 10 romances e 7 volumes de ensaio. Escrevo pelo prazer de comunicar, diz o autor. E se Virgílio Ferreira se tornou mais conhecido pela sua obra de ficção, não deve menosprezar-se sua ensaística, que o coloca tanto quanto os seus romances entre os mais altos representantes da literatura portuguesa contemporânea. Quais os caminhos do escritor? Talvez ele os defina nesta passagem da Invocação ao meu corpo, abre aspas. A libertação do homem fala através de tudo quanto o oprime, na economia, na cultura, mas o último confronto da nossa liberdade é com nossa condição. E se não está em nós emendá-la, está em nós reconhecê-la na sua irredutível, inexorável realidade. Que essa realidade que reconheçamos e a esgotemos até onde for possível esgotar a sua angústia, o espanto e a aflição que nela vive, porque saber, ver é já conquistar. Então, deixo para vocês a indicação dessas duas obras. E vou partilhar também um pequeno texto que eu vou chamar de autotradução urbana, uma espécie de crônica existencialista em um momento de minha vida, como uma obra influenciada, né, pela temática trazida por Virgílio Ferreira. Substantivo sua beleza para tê-la mais intensa nas mãos. Atravesso os seus olhos impermeáveis e percebo-me no desejo, corro quilômetros sobre quilômetros e canto uma canção andaluz. Reviro-me, amplio o espaço do silêncio, onde as páginas do futuro escrevem-se por si só. Dói-me o corpo e a cantiga de ninar já é outra. Balanço-me no vagão deste trem, trilho sobre trilho, retos, definidos, mas ainda paralelos. O tempo dá voltas, circula em bissetrizes, reaparecendo em um próximo ponto qualquer, cartesianamente exato. As palavras se repetem-se, repertir-se-ão iguais, porém diferentes diante dos possíveis leitores. Oculto a loucura atrás do sorriso pardo, não a minha, os muros, as árvores, a chuva que recria o reflexo no asfalto se mostram culpados. Queria em dias como estes a cidade menor, menos conhecida e menos apagada. Procuro o substantivo para adjetivá-la, torná-la menos sólida, menos dura. Sua essência se me parece híbrida e não justaposta.
Atravesso os becos à noite, reviro as latas, os corpos, os copos, as garrafas vazias, os gestos esquecidos na umbra do infinito. Perdoe-me o exagero das palavras, a lassidão de um sentimento mais preciso, exacto no seu contexto. As palavras desprendem-se do eu. São agora o ele, o outro, alheias e ocultas. Gostaria de ter uma crônica para inventar o momento, ter palavras soltas e dispersas. Queria que fosse outro outubro, outro o eu que escreve. Porém, faltam-me as conjunções precisas para adversar o mote, referenciar a glosa que incompleta-se nas entrelinhas. Como disse no início, então, essa autotradução urbana é uma espécie de crônica existencialista que escrevi lá nos anos de 1995, 96 e que traz toda uma carga de influência da obra de Virgílio Ferreira, o neo-realista que transitou para o existencialismo português. Então, o que eu queria trazer para vocês é isso. Eu deixo aqui um abraço, espero revê-los em outro momento de reflexões literárias. Até mais, tenham uma boa noite de paz, tranquilidade, com as bênçãos de Nossa Senhora querida.